Silencie o mundo para finalmente ouvir quem você é. Essa frase parece simples, mas é uma das coisas mais difíceis que você vai tentar fazer na vida. Porque o mundo não quer que você seja você. Ele quer que você seja ocupado. Quer que você seja distraído. Quer que você esteja sempre correndo, sempre reagindo, sempre comparando. Ele quer que você esteja cansado demais para pensar, ansioso demais para sentir, dividido demais para olhar para dentro. E você aprendeu a chamar isso de viver. Mas existe um momento na vida, um ponto de ruptura silencioso, onde você sente que algo não encaixa. Um incômodo, uma inquietação, uma falta de ar que não vem dos pulmões, mas da alma. Uma sensação de que, de alguma forma, você se afastou de si mesmo. É como se você tivesse sido engolido pelo barulho do mundo, e em algum lugar lá dentro, uma voz muito pequena, muito velha e muito verdadeira, ainda tenta te chamar de volta. Mas você não escuta, porque escutar exige silêncio. E o silêncio assusta. Assusta porque ele revela. Assusta porque ele mostra tudo o que você vem evitando sentir. Assusta porque ele faz você perceber que muitas das escolhas que fez não foram realmente suas. Foram respostas ao que esperavam de você. Foram tentativas de ser aceito, amado, validado. Foram formas de não ficar sozinho. Mas chega um dia, às vezes depois de uma perda, às vezes depois de um fim, às vezes em um momento de cansaço extremo, em que a máscara pesa, em que você percebe que está exausto de sustentar versões suas que não nasceram do seu coração, mas do medo de não pertencer. E é nesse ponto que a vida te chama para um retorno. Um retorno a si. Só que o retorno não começa com movimento, começa com pausa. Silenciar o mundo não é se isolar permanentemente, não é fugir da vida, não é abandonar tudo. Silenciar o mundo é parar o suficiente para que você possa lembrar quem é antes de ser qualquer coisa para qualquer um. É criar um intervalo entre o impulso e a ação. É respirar antes de reagir. É aprender a se escutar antes de se explicar. Mas para isso você vai precisar encarar algo que talvez tenha evitado a vida inteira. O próprio vazio. O vazio é aquele espaço interno onde não existe distração, onde não existe barulho, onde não existe máscara. Só existe você. E é ali que mora a sua verdade. Mas é também ali que moram as suas dores. E talvez seja por isso que você corre tanto. Porque você sabe que, se parar, vai sentir. E sentir dói. Mas existe uma coisa que ninguém te contou. A dor só dói enquanto você foge dela. Quando você sente de verdade, ela começa a se dissolver. O silêncio não te destrói. Ele te devolve. Você vai perceber isso aos poucos. Primeiro, vem a estranheza, o desconforto, o impulso de correr de volta para o barulho. Seu corpo vai pedir o telefone, a notificação, a conversa, a ocupação. Qualquer coisa que te distraia do que está vivo dentro de você. Mas se você resistir, se você respirar fundo e permanecer mais um pouco, algo começa a acontecer. A velocidade diminui. A mente se torna menos barulhenta. A ansiedade perde força. As emoções começam a se revelar em camadas. E de repente, você começa a perceber coisas que estavam lá há muito tempo, mas você simplesmente não via. Você percebe o que realmente dói. O que realmente falta. O que realmente importa. Você começa a lembrar do que você queria antes do mundo te ensinar a querer outra coisa. Você começa a perceber quais relações eram amor e quais eram dependência. Quais conquistas eram desejo e quais eram autopunição. Quais sonhos eram seus e quais eram dos outros. O silêncio é revelador. E por isso ele é sagrado. No silêncio você finalmente encontra a sua própria voz. Não a voz que você aprendeu a usar. Não a voz que agrada. Mas a voz que sente, a voz que sabe. E quando você começa a escutar essa voz, tudo na sua vida começa a mudar. Não de uma vez, não com explosões, não com revoluções externas, mas com escolhas pequenas e precisas, com decisões que começam a fazer sentido, com direções que finalmente conduzem a algo que parece certo para você. Não porque alguém disse, mas porque você sente. É nesse ponto que o silêncio se transforma em guia. Você começa a perceber quais lugares te esgotam e quais lugares te nutrem, quais pessoas te acalmam e quais drenam sua energia.
quais hábitos te aproximam de você e quais te afastam. E quando isso se torna claro, algo dentro de você desperta. A coragem de dizer não. Não para o que dói, não para o que pesa, não para o que te encolhe. E mais importante, a coragem de dizer sim ao que você realmente quer viver. Mas para chegar nisso, existe um momento crucial. O momento em que você precisa ficar sozinho pela primeira vez, não como fuga, não como isolamento, mas como encontro. O momento em que você olha para si e diz: eu estou aqui. Eu estou pronto para me ouvir. Eu não vou me abandonar. É esse momento que muda tudo. Porque o que você sempre procurou lá fora nunca esteve lá. O amor que você queria sentir. A segurança que você buscava. A validação que você tanto esperava. Tudo isso era reflexo da relação que você tem consigo. Você sempre foi a casa, mas você estava morando fora. Quando você volta, quando você se escuta, quando você se respeita, quando você silencia o mundo para ouvir sua própria voz, algo extraordinário acontece. Você para de se perder nos outros. Você para de mendigar amor. Você para de aceitar migalhas emocionais. Você para de se diminuir para caber. Você para de correr atrás do que nunca te quis. Você volta a se escolher. E quando você se escolhe, o mundo precisa se reorganizar ao seu redor. Não porque você impõe, mas porque você vibra diferente. Você cria limites. Você muda sua energia. Você deixa de negociar sua paz. E é aqui que muitos vão estranhar. Alguns vão se afastar. Outros vão dizer que você mudou. E você mudou mesmo. Mas não se preocupe. Tudo que cai quando você decide voltar para si, nunca foi seu. As pessoas que ficam quando você se escolhe são as que realmente te veem. Os lugares que permanecem são os que te acolhem. As oportunidades que chegam são as que ressoam com quem você realmente é. Silenciar o mundo é um ato de coragem, mas é também um ato de amor. Amor por você. Então, respire. Desligue o barulho. Pare de correr. Pare de pedir aprovação. Pare de se explicar. Sente-se consigo. Escute o que o silêncio tem para dizer. Ele não quer te machucar. Ele quer te devolver. Se essa mensagem tocou alguma parte sua, escreva nos comentários. Eu estou voltando para mim. Curta este vídeo se ele fez sentido. Se inscreva para caminhar comigo nessa jornada de volta ao que é real. E compartilhe com alguém que também precisa se ouvir de novo. Porque a verdade é simples. Você não está perdido. Você só estava longe de si. E agora é hora de voltar.